Olá, boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Esse aqui é um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira. A gente entra no ar aqui às 6h30, 6h30 e um pouquinho, logo depois do radar. Termina o radar, termina a boa música do radar e nós estamos no ar aqui até às 7 horas da noite, mais ou menos, por enquanto, porque depois nós vamos aumentar o horário do programa, vai ter um tempo maior. Logo em seguida, quando a gente voltar das férias, então a gente vai ter um programa bem diferente e bem maior. E esse é um programa que vai até às 7 horas da noite, como eu estava dizendo, feito só de perguntas. Nós tratamos aqui de direito previdenciário, direito do comércio, direito imobiliário, direito do consumidor, direito de família e direito do trabalho. São esses os assuntos que nós tratamos aqui no programa. Tratamos sempre com perguntas que vocês nos mandam e sempre tem algum especialista aqui da área para responder sobre aquilo que a gente pergunta. Hoje nós vamos tratar de um assunto que eu tenho certeza absoluta que todos vocês ficam curiosos por saber. Nós vamos tratar de direito previdenciário. Mas daqui a pouquinho, logo eu vou dizer quem é que está aqui do meu lado já, para que vocês saibam da importância do programa. Vocês podem mandar perguntas para o consumidorempauta@tve.com.br, podem perguntar também através do telefone 3230 1530, que é o telefone fixo aqui da TVE, ou então podem perguntar para 985-946-773, prefixo 51, mandar um WhatsApp para cá e perguntar sobre o que vocês bem entenderem, tá bom? Esse programa está no YouTube sempre e vocês também podem assisti-lo às 7 horas da manhã, quando a gente reproduz o programa apresentado hoje. Direito Previdenciário, tenho o prazer de falar hoje mais uma vez com o Dr. Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Boa noite, doutor Luiz Gustavo, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Machado, boa noite aos nossos telespectadores. É um prazer estar aqui na bancada novamente. Doutor Luiz Gustavo, eu sei que tem muitas perguntas aqui, mas eu não posso me furtar de usá-lo um pouquinho, para que o senhor fale um pouquinho sobre a reforma da Previdência e sobre a sua influência nas coisas que o INSS está fazendo também, se é que o INSS está fazendo. A reforma ela é muito recente ainda, né? Ela já está valendo, né, desde o dia 12 de novembro, quando foi publicado o seu texto, né? Então, desde lá nós temos uma nova ordem constitucional no que diz respeito à Previdência Social aqui no nosso país. Houve bastante alterações, a principal delas foi o estabelecimento de uma idade mínima, né? Ninguém mais hoje se aposenta, o homem antes de atingir 65 anos de idade e a mulher 62. Essa é a regra, a nova regra. Aqueles segurados que já estavam no sistema, que já haviam contribuído antes da reforma, terão à sua disposição várias regras de transição, podendo então se aposentar antes das idades que eu acabei de referir. Mas aí são questões que devem ser analisadas individualmente, caso a caso. Como eu disse, então, a reforma ela é muito recente e está havendo até uma dificuldade de aplicação dessa nova ordem constitucional previdenciária lá no INSS. O sistema do INSS não está preparado ainda para a reforma. Ao que se sabe, a pensão por morte, por exemplo, que houve uma alteração substancial no benefício de pensão por morte. O sistema do INSS não está preparado para a concessão da aposentadoria de acordo com a nova lei. Então, está havendo um represamento desses pedidos, né? A tendência é que, com o passar do tempo, as coisas entrem nos seus eixos, né? E as coisas comecem a melhorar. Mas, realmente, nesses primeiros meses pós-reforma, nós teremos, sim, uma dificuldade no atendimento lá no INSS. Isso não resta a menor dúvida. O meu conselho para as pessoas agora, com essa nova previdência, né, como ela foi chamada, é que as pessoas tenham muito cuidado ao encaminhar o seu pedido de aposentadoria a partir de agora. Por quê? Porque, como eu acabei de referir, existem inúmeras regras de transição.
regras nas quais as pessoas podem se encaixar. Há, inclusive, mais de uma regra que pode ser aplicada a um mesmo caso. Então, é muito importante identificar qual é o melhor momento para encaminhar o benefício, qual é a melhor regra para postular a aposentadoria, sob pena de se ter um prejuízo. Obviamente que é dever do INSS conceder sempre o melhor benefício. No entanto, não é com isso que a gente se depara no nosso dia a dia. Então, vai aqui um conselho aos nossos segurados do INSS que procurem informações com advogados da sua confiança, enfim, para que se faça a partir de agora um planejamento e uma análise para identificar qual é o melhor momento e a melhor regra para buscar a sua aposentadoria. Perfeito. Doutor Luiz Gustavo, nós temos muitas perguntas aqui. Eu gostaria de começar, então, fazendo a do Valdomiro, que mora aqui em Porto Alegre. Ele diz que faz 7 anos que ele é aposentado por invalidez. Ele tem 63 anos, mas ainda se sente em condições de voltar a trabalhar. O seu Valdomiro é um garotão ainda, 63 anos. Ele gostaria de saber se, caso ele volte a trabalhar, se ele perde a aposentadoria. Sim, seu Valdomiro, a aposentadoria por invalidez, ela não pode ser recebida por quem está trabalhando. No momento que o cidadão volta ao mercado de trabalho, ele automaticamente terá a sua aposentadoria cancelada, ou até deveria ir até o INSS e pedir o cancelamento da sua aposentadoria. Não é possível receber aposentadoria por invalidez conjuntamente com remuneração que provenha de uma atividade laboral. Elas são incompatíveis, a aposentadoria e o desempenho de atividade remunerada. A dona Irene, de Cachoeira do Sul, ela disse que em outubro de 2018, quando ela completou 62 anos, ela pediu aposentadoria. Ela disse que a aposentadoria dela saiu somente agora, no dia 12 de novembro. Ela pergunta se depois de 1 ano e pouco, ela pode receber os atrasados todos. Respondo a pergunta da dona Irene e a dona Irene depois nos convida para a festa. Né? Ah, bom, então já vi que a notícia é boa. Dona Irene, brincadeiras à parte, sim. A senhora tem direito de receber todas as parcelas devidas desde outubro. Desde que, no entanto, lá em outubro, quando a senhora protocolou o seu pedido, a senhora já tivesse preenchido todos os requisitos para a aposentadoria. A idade eu tenho certeza que sim, porque a senhora já tinha 60 anos quando requereu. A questão é, se a senhora já tinha, naquele momento, 15 anos de contribuição, 180 contribuições mensais, a senhora já tinha o seu direito à aposentadoria lá em 2018. Portanto, mesmo tendo lhe concedido somente agora, 1 ano depois, o INSS vai lhe pagar todos os atrasados e a senhora os receberá conjuntamente com o pagamento do primeiro mês de aposentadoria. E por isso, né, nós pedimos que a senhora nos convide para essa grande festa da sua aposentadoria. Tenho certeza absoluta que com esse dinheiro todo que a senhora vai receber aí, né, doutor Luiz Gustavo e eu seremos convidados para... Já estamos habilitados. Habilitados. Brincadeira à parte, que bom. Parabéns, dona Irene. O senhor Ricardo, aqui de Porto Alegre, ele disse que é motorista profissional. Em junho, ele sofreu um acidente que o impede de seguir trabalhando na profissão dele. Ele está recebendo auxílio acidente. Ele pergunta o seguinte: caso eu consiga um outro emprego, como num escritório, por exemplo, perco o direito ao auxílio? Vamos lá. Esse auxílio acidente, ele também é popularmente chamado de pecúlio. O auxílio acidente, ele é devido para todo o segurado empregado que, em função de um acidente de trabalho ou não, venha a sofrer uma redução na sua capacidade de trabalho. Ele não está impedido de trabalhar, como no caso da aposentadoria por invalidez. Ele sofreu uma redução na capacidade de trabalho. Então, como ele teve essa redução, ele terá direito de receber esse auxílio acidente, também chamado de pecúlio, que é o valor correspondente a 50% do valor de uma aposentadoria por invalidez. O senhor pode sim voltar ao mercado de trabalho sem nenhum problema. O senhor pode voltar a desempenhar essa atividade que o senhor citou, por exemplo, no escritório, e o senhor continuará tendo o direito de receber esse auxílio acidente. O senhor só perderá esse auxílio acidente
quando vier a se aposentar, porque este benefício ele não pode ser recebido cumulativamente com a aposentadoria. Quando o senhor requerer a sua aposentadoria mais adiante, o valor do auxílio acidente vai ser computado no cálculo da aposentadoria, mas ele vai cessar no momento da concessão da aposentadoria. Nós tivemos agora, há poucos dias, né, mesmo depois da reforma da Previdência, no mesmo dia em que foi publicada a reforma da Previdência, nós tivemos a edição de uma medida provisória mexendo também em regras trabalhistas e em regras previdenciárias e atingiu alguns critérios, não de concessão propriamente dito, mas de cálculo do auxílio acidente. Mas como o seu benefício é anterior a essa modificação, o senhor pode continuar recebendo esse benefício, mesmo que o senhor venha a desempenhar uma outra atividade, sem problema nenhum. Doutor Luiz Gustavo, vou lhe fazer uma pergunta aqui que chegou por telefone, da dona Eliane, de Sapiranga. Ela mora na cidade de Sapiranga. Ela pergunta o seguinte: tenho 57 anos e há 3 anos estou recebendo auxílio-doença por invalidez. Gostaria de saber se posso entrar com pedido de aposentadoria e se vale a pena. Bem, dona Eliane, eu não sei quanto tempo de contribuição a senhora tem. Veja, a senhora ainda não completou 60 anos de idade, então a senhora não tem direito à aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade, ela é devida à mulher quando completa 60 anos, desde que ela tenha no mínimo 15 anos de contribuição. Na verdade, 180 contribuições mensais. O tempo de benefício por incapacidade, ele é computado para atingir esses 15 anos de contribuição. Vale como se tempo de contribuição fosse. Então, pelas informações que a senhora nos passa, a aposentadoria por idade a senhora não teria direito. O que a senhora pode fazer é buscar a transformação desse auxílio-doença numa aposentadoria por invalidez, caso a senhora comprove que não tem mais condições de voltar ao mercado de trabalho, ou, dependendo de quanto tempo de contribuição a senhora tem, a senhora poderia postular uma aposentadoria por tempo de contribuição, mas para tanto seriam necessários aí 30 anos de atividade. Doutor Luiz Gustavo, eu lhe fazer mais uma pergunta que está chegando por telefone agora, do senhor Sidney, de Sapucaia, do Sul. Ele, em primeiro lugar, ele manda parabéns pelo programa. Muito obrigado, senhor Sidney. Tá? Ele diz que tem 32 anos de carteira assinada e 26 anos considerado especial por ser insalubre, com ruídos e etc. Já faz 4 anos que ele está na Justiça e entrando para o 5º ano já. 1 ano atrás, o processo foi por uma instância superior, com a alegação que eu estive em auxílio-doença por 45 dias durante o período especial. Há pouco vi que saiu uma decisão do STF de que auxílio-doença é considerado especial. Irei esperar até quando? Pergunta o senhor Sidney. Seu Sidney, é difícil lhe dizer até quando o senhor vai esperar, porque eu não conheço detalhes do seu processo. Mas vamos lá. Pelas informações que o senhor nos passa, o senhor pode escolher a aposentadoria, ou uma aposentadoria especial, porque o senhor já tem mais de 25 anos de atividade exposto a agentes nocivos. O senhor pode escolher uma aposentadoria por tempo de contribuição sem fator previdenciário, porque pode converter o tempo especial em comum. Então, o senhor tem aí um cardápio vasto para escolher a sua aposentadoria. Ao que o senhor relata, o seu processo está sendo discutido judicialmente. Provavelmente o senhor está discutindo ali se esse tempo, esses 26 anos, são realmente 26 anos expostos a agentes nocivos, se é tempo especial ou não. Essa questão do auxílio-doença, a questão é mais ou menos assim. Se discutiu muito se o período em que a pessoa ficou afastada do trabalho pode ou não ser considerado como um tempo de trabalho especial, porque na verdade ela não está trabalhando, está afastada do trabalho em função de um problema de saúde. Mas depois de tanta discussão, realmente foi decidido que sim, o STJ, na verdade, em Brasília, decidiu que o período de afastamento por auxílio-doença é considerado como período especial, desde que a atividade que vinha sendo exercida quando do afastamento
também era considerado uma atividade especial. Talvez o seu processo esteja demorando bastante tempo, ou tenha demorado bastante tempo, justamente aguardando essa decisão que agora já foi tomada lá em Brasília e que certamente vai agora destravar o andamento do seu processo. Mas lhe aconselho a conversar com o seu advogado, que aí certamente ele, conhecedor das minúcias lá do seu processo, poderá lhe dar uma informação bem mais adequada do que essa minha, com poucas informações que eu tenho aqui. O senhor Antônio mora aqui em Porto Alegre. Ele diz que tem 57 anos e contribui para o INSS faz 26 anos. Faz um ano que coloquei 4 pontes de safena. Minha pergunta é se posso pedir aposentadoria por invalidez. Seu Antônio, não existe nenhuma doença que por si só enseja a concessão da aposentadoria por invalidez. Nenhuma doença. O que é necessário comprovar é se o segurado tem ou não capacidade para o trabalho. Se essas pontes de safenas, esse problema que ensejou a colocação dessas pontes de safena, esse problema ele lhe impede de exercer a sua atividade laboral, se esse problema lhe impede de exercer qualquer atividade laboral definitivamente, o senhor sim tem direito à aposentadoria por invalidez. Do contrário, não. Se o senhor estiver, apesar dos problemas, apto ao trabalho, o senhor não tem direito à aposentadoria exclusivamente por ter passado por esse procedimento cirúrgico, né? Então, o que importa é, existe ou não existe capacidade para o trabalho? Essa é a questão-chave. O senhor Sérgio mora na cidade de Guaíba. Faz 23 anos que trabalho em câmara fria. Uso roupa especial e chego a ficar mais de 1 hora na câmara. Tenho 43 anos e pergunto se posso pedir aposentadoria por tempo especial. Quem acompanha o nosso programa e principalmente às sextas-feiras o direito previdenciário sabe da minha opinião a respeito do que a reforma da Previdência fez com os trabalhadores que laboram expostos a condições especiais. Eu sou um crítico ferrenho a essa alteração especificamente ocorrida com a reforma da Previdência. No meu entender, a reforma da Previdência ela praticamente dizimou a aposentadoria especial. O senhor Sérgio, daqui a 2 anos, poderia ter direito a uma aposentadoria especial, porque com 25 anos de trabalho teria direito à aposentadoria especial. A reforma da Previdência mudou por completo essa sistemática e agora não adianta mais o segurado ter apenas os 25 anos de atividade especial. Ele precisa ter uma idade tal que o faça atingir 86 pontos, de modo que a aposentadoria especial para segurados na condição do seu Sérgio, ela tornou-se praticamente inatingível. Possivelmente, Sérgio, tu vais implementar as condições para uma outra aposentadoria, que não a aposentadoria especial, muito tempo antes, porque se tu tiver que esperar até atingir essa pontuação necessária, tu vais te aposentar com uma aposentadoria especial muito próximo dos 60 anos de idade. Então, o que te resta, na verdade, é buscar a conversão desses 23 anos aqui, que é tempo especial, em tempo de serviço comum, com um acréscimo de 40%, e talvez, com isso, pensar numa outra modalidade de aposentadoria. Mas na tua situação específica, acho muito difícil que o amigo consiga atingir o direito a uma aposentadoria especial, infelizmente. Que coisa, né? A pessoa trabalha lá pensando numa coisa, daqui a pouco muda, né? É isso que a gente fala sobre a reforma da Previdência. Há aspectos positivos, no meu entender não são tantos, mas existem. Mas situações como essa, principalmente da aposentadoria especial, ela foi muito atingida e de uma forma muito dura, muito severa, no meu entender. Agora a gente precisa aguardar a acomodação disso, porque nós necessitaremos de uma lei complementar para regular muitos pontos da reforma da Previdência. E talvez mude alguma coisa. Exatamente. Então, lhe convido a nos acompanhar aí nos próximos programas, que nossa intenção é sempre mantê-los atualizados com todas as inovações legislativas que venham a ocorrer nos próximos meses e anos. O senhor Félix mora na cidade de Torres, ele é um felizardo, mora em Torres, lá tem uma bela visão diária da cidade. Comecei a trabalhar em propriedade rural aos 16 anos, ficando lá até os 25 anos. Larguei o campo e vim para Torres, onde comecei a trabalhar numa gráfica. Tenho 55 anos, sempre trabalhei com carteira assinada
inclusive na propriedade rural. Só na gráfica tenho quase 30 anos de contribuição. Minha pergunta é se o tempo trabalhado na área rural conta em dobro e se posso pedir a aposentadoria. Estou contando os dias para ir visitar o seu Félix. Vou passar minhas férias em Torres novamente, que cidade maravilhosa. É verdade. Mas, seu Félix, sim, o senhor já tem direito à aposentadoria. Tá? O tempo de atividade rural ele conta, não conta em dobro, não. O senhor pode computar dos 16 até os 25, o senhor tem aí 9 anos de atividade rural, mais 30 anos que o senhor tem de trabalho na gráfica, o senhor já tem 39. São necessários 35 para a aposentadoria, então o senhor já tem direito a essa aposentadoria. Mas essa aposentadoria, ela seria uma aposentadoria com fator previdenciário. O que o senhor pode fazer é o seguinte, buscar o cômputo do tempo rural e buscar também que o tempo de gráfica seja considerado como um tempo de trabalho especial, porque aí o senhor pode convertê-lo num tempo de trabalho comum com 40% a mais e o senhor vai atingir o direito, inclusive, a uma aposentadoria sem fator previdenciário. Eu lhe aconselho que amanhã mesmo, amanhã é sábado, mas na segunda-feira, bom, se bem que os advogados atualmente trabalham até sábado e domingo, né? Os coitados dos advogados, eu tenho uma pena dos advogados. Então, o seu Félix deve imediatamente procurar um advogado da sua confiança, apresente esse relato aqui para o colega, que certamente o colega vai lhe indicar o melhor caminho, mas sim, o senhor tem direito à aposentadoria e deve requerê-la o quanto antes. O senhor Manuel, aqui de Porto Alegre, ele diz que trabalha na mesma empresa há 36 anos, sempre contribuindo para o INSS. No mês passado, completei 55 anos. E pergunto se posso pedir aposentadoria ou seria atingido em muito pelo fator previdenciário. Como fica a minha situação com a reforma da Previdência? Bom, a pergunta do seu Manuel, ela permitiria que nós usássemos um programa inteiro só para responder e tratar das possibilidades aqui. Mas como nós não temos, seu Manuel, vamos lá. Primeiro, o senhor tem direito adquirido, o senhor já implementou as condições segundo a legislação vigente até o momento da reforma da Previdência. Então, o senhor já tem direito adquirido a uma aposentadoria com fator previdenciário. O seu fator previdenciário vai lhe retirar cerca de 35% do valor da sua média. Talvez não seja a melhor opção. O que é preciso verificar é o seguinte, as regras de transição que estão trazidas lá no texto da reforma da Previdência, alguma delas o senhor já pode se encaixar? Acredito que ainda não, mas existe uma regra muito interessante que permite uma aposentadoria ao segurado homem aos 60 anos de idade. Mas aos 60 anos de idade o senhor teria direito a uma aposentadoria de 100% da média. Então, seu Manuel, o que é preciso é fazer cálculos, encontrarmos o valor que o senhor teria direito se aposentasse hoje e o valor da sua aposentadoria daqui a 5 anos, para que o senhor possa, olhando para os dois valores, decidir o que é melhor. Receber agora uma aposentadoria em face do seu direito adquirido, uma aposentadoria de valor reduzido, ou continuar contribuindo e trabalhando mais um tempinho e aí ter direito a uma aposentadoria de 100% da média. Questão matemática agora. Claro. Vou lhe fazer a última pergunta do programa de hoje, doutor Gustavo, é da dona Ilka. Ela mora aqui em Porto Alegre. E ela diz o seguinte, contribuí para o INSS durante 28 anos, ou seja, durante o tempo em que trabalhei numa firma. Faz 3 meses que parei de contribuir. Estou com 58 anos e gostaria de saber quanto tempo terei que esperar para me aposentar pelas novas regras da Previdência. Dona Ilka, provavelmente a senhora tenha que esperar até os 62 anos de idade. Por quê? A regra da aposentadoria agora pela nova Previdência, a mulher se aposentava aos 60. A partir do ano que vem, começa a aumentar 6 meses a cada ano. Então, a partir do ano que vem, serão necessários 60 anos e 6 meses, e assim sucessivamente. Eu acredito que, como a senhora vai completar a idade somente daqui a 2 anos, os 60, né? Então aí a senhora já vai pegar o gatilho, né? E somente poderá se aposentar com 62 anos. Mas veja, a senhora já tem o tempo de contribuição suficiente, porque são necessários 15 anos, a senhora já tem 28. O que eu lhe aconselho é, volte a contribuir, porque a senhora precisa ficar protegida
até completar os 62. Caso a senhora tenha um acidente, caso a senhora fique doente, a senhora tem que estar protegida. E se a senhora não voltar a contribuir de hoje até os 62 anos, nesse meio tempo a senhora vai perder a sua condição de segurada e vai ficar desprotegida caso aconteça qualquer problema de saúde que a senhora venha necessitar de um auxílio-doença. Ela tem que continuar contribuindo, mas Sim. ela precisa contribuir todos os meses ou pode ser esporadicamente? Como ela já tem o tempo de contribuição suficiente para a aposentadoria por idade, ela só precisa continuar contribuindo para se manter segurada. E aí pode fazer, por exemplo, uma contribuição a cada 6 meses ou uma contribuição uma vez por ano, depende do caso concreto. Mas contribuindo uma vez a cada 6 meses, na condição de contribuinte facultativo, vai se manter protegida até completar a idade necessária para a aposentadoria. Viram só? Eu falei que hoje a gente ia tratar de um assunto extremamente importante, como todos são importantes aqui nos programas, mas hoje é da nossa aposentadoria, né? A pessoa começa a trabalhar e começa a se aposentar. Então tem que guardar sempre para depois não dar trabalho para o doutor Luiz Gustavo lá, andar correndo atrás da papelada. Tá? Então vamos cuidar bem dos papéis para a aposentadoria. Isso aí. Doutor Luiz Gustavo, muito obrigado pela sua participação aqui, eu gostei muito da sua gravata, muito bonita. A sua também é de bom gosto. Muito obrigado e é sempre um prazer estar aqui no Consumidor em Pauta. Lembrando a vocês que na segunda-feira, hoje é sexta-feira, nós teremos um final de semana aí, que eu espero seja do agrado de todos vocês. E na segunda-feira eu estarei de volta aqui, 6h30, vou tratar com o Dr. Santini de Direito do Consumidor. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.